Oi, meu nome é Soraya Gomes e estou aqui para falar com vocês sobre educação inclusiva, certo? Esse livro aqui é um livro de Celso Antunes e eu gostaria de falar alguns pontos dele com vocês. Claro, eu vou dar continuidade em próximos vídeos, provavelmente, porque não vai dar para falar sobre todo ele. Primeiro, por que a escolha desse livro? Bom, eu fui uma criança que, quando pequena, não tive muitos problemas aparentes, certo? Mas eu sofria bullying. E isso me faz pensar que todo mundo é diferente. E como fazer os nossos alunos, sejam eles da educação infantil, do ensino fundamental, do médio, lidar com essas diferenças, né? E a educação inclusiva, ela abrange não só o aluno lidar com o aluno, mas o professor lidar com o aluno. E isso é muito interessante. Caso vocês queiram saber sobre o que eu passei, minha infância e tal, eu posso até contar em outro vídeo, só deixar aí nos comentários, tá bom? Como professora, eu busco sempre tratar os meus alunos como diferentes, porque eles são diferentes, são crianças diferentes, eles têm histórias diferentes e têm famílias diferentes, certo? E eles têm uma cultura diferente da minha, né? Eu tenho 30 anos praticamente. Eles estão na faixa de 7 anos agora. Por esse motivo, eu gostaria de falar sobre esse tema, certo? Então vamos lá. A inclusão, ela não se trata somente de incluir os alunos com problemas mais graves de aprendizagem, né? Como seria no caso de um transtorno mental ou algo do tipo. A inclusão, ela quer dizer que você tem 30 alunos. E mesmo que eles sejam ditos normais, eles são diferentes. Então, nós, professores, temos que ter essa consciência. E o livro aborda muito isso, relação professor-aluno. Isso ajuda o aluno, isso estimula o aluno ou desestimula, entendeu? Então, por isso que é muito importante, principalmente até na primeira infância. No livro, o autor começa a falar que ele tem problema de visão e que com 12 anos de idade ele precisou usar óculos. E que isso causou alguns apelidos, certo? Mas é um problema resolvido, beleza? Colocou o óculos, ele enxerga. Tem problemas que não são tão simples de resolver. E nós, professores, temos que lidar com esses problemas. Por exemplo, um aluno que levanta toda hora da cadeira para fazer alguma coisa, um aluno que tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, um aluno que tem a TEA, que é o transtorno espectro autista, né? Então, nós, como professores, temos que estar atentos a essa realidade. E, como eu disse, mesmo tendo alunos ditos normais, todos são diferentes. E é nessas diferenças que a gente tem que preparar a nossa aula, para que possa abranger todos os alunos de um modo só. Nesse livro, o autor buscou o conceito de naturalidade. O que é natural? Natural é aquilo que é dito pela sociedade. Não é a gente que diz o que é natural, é a sociedade que nos impõe o que é natural. Por exemplo, um aluno aqui no Brasil é totalmente diferente de um aluno no Japão. Mas são duas culturas, duas sociedades totalmente diferentes, certo? Então, é óbvio que o ambiente vai fazer com que o aluno seja de um jeito. Não adianta eu ser professora, por exemplo, de uma escola na periferia, de manhã, e de tarde ser professora em uma escola com alunos de elite, né, que tem um padrão de vida mais elevado, e querer que eles ajam igualmente, que em uma escola e a outra os alunos têm o mesmo padrão, porque eles não estão no mesmo padrão. Por quê? Porque eles não estão inseridos no mesmo ambiente social. Eles não estão fazendo parte de uma mesma cultura, mesmo estando dentro do Brasil. Nós temos diversas culturas mesmo dentro do próprio país. O autor aborda também um caso de Jacobson Rosenthal, acredito que é assim que se fala o nome, tá certo? Eu achei muito interessante porque foi o seguinte, eles simplesmente fizeram um estudo
chamaram os professores, que não sabiam de nada, e disseram, olha, esses alunos aqui têm um grande potencial de aumentar o seu intelecto, de aumentar a sua aprendizagem. E o que é que aconteceu no final do ano? Eles foram fazer os testes e os alunos que eles falaram tiveram os melhores desempenhos. Ou seja, o que foi isso? O professor. É o modo com que o professor lida com o aluno que faz com que o aluno tenha atitudes de gostar de estudar, tenha atitudes de se empenhar nos estudos ou não. Uma vez que eu observo que o meu aluno tem uma grande probabilidade de ser muito melhor do que ele é, eu dou mais atenção a ele, tá? Mas e o resto, né? Então é por isso que nós professores somos responsáveis por muita coisa, a família também. Claro que a família também vai influenciar e muito, principalmente nos mais pequenininhos, porque os pequenininhos eles não têm autonomia. Os pequenininhos eles não têm autonomia de chegar em casa e conseguir muitas vezes fazer a tarefa sozinho, porque ainda estão aprendendo a ler, por exemplo. Mas os maiores, eles já têm autonomia. Se eles gostarem do professor, com certeza vão se dar melhor na matéria do que em uma matéria que eles não gostam. Eu e vários amigos meus foram assim. É só se pergunte. Eu gostava de professor tal. Eu me empenhava nessa matéria? Provavelmente sim. Ah, eu odiava professor tal. Eu me empenhava nessa matéria? Provavelmente não. Então, esse é o motivo que nós professores temos que tratar com muito cuidado os alunos. Não somente aqueles alunos ditos especiais, mas todos os alunos. E na sua diferença. A gente tem que ver que os alunos são sim diferentes, as pessoas são diferentes. Então todos devem ser tratados de modo diferente, é óbvio. Isso também, minha gente, vamos abrir um pouquinho aí a mente para funcionar, tá certo? Vamos abrir um pouquinho a cachola. Quando eu falo em educação inclusiva, não é você pegar apenas e fazer um planejamento de aula que vai abordar os 30 alunos da sua turma, não, porque vai ser praticamente impossível. Mas esse é o nosso papel. É difícil, mas é verdade. Nós, como professores, seja dos pequenininhos até a faculdade mesmo, nós temos que nos empenhar, certo? De nada adianta aquele professor que não se empenha em dar uma boa aula, em agradar os seus alunos, certo? Então, a educação inclusiva não é apenas aceitar, a lei do Brasil diz que temos que ter uma educação inclusiva. Beleza, estou aceitando. Mas será que a gente consegue pôr em prática em todas as aulas, em todos os momentos, em todas as vivências? Vamos pensar um pouquinho mais nisso, né? Pensar e planejar, porque o planejamento pedagógico, o planejamento de uma aula é extremamente importante para que ela dê certo. No próximo vídeo eu volto falando um pouquinho mais sobre o livro, mas nada impede vocês de comprá-lo. E não estou ganhando nada para fazer propaganda do livro. É só porque realmente isso é algo que me encanta e algo que eu gostaria de passar para vocês. Tchau, tchau.